Bem, dando prosseguimento aqui à nossa discussão, em vista da definição que nós demos, né? Então, lá em cima nós vimos que a capacitância de um capacitor, como o que apresentamos aqui à esquerda, mesmo desenho de lá de cima, é dado pela diferença, pela razão entre a carga e a diferença de potencial, sendo estabelecida uma diferença de potencial V1 e V2, sendo essa diferença, ou essa queda de potencial, como usualmente também se diz, V12, dada aqui, certo? Então vamos calcular para esse caso uma expressão genérica associada a esse sistema. Então, duas observações seguem, né? A primeira hipótese, digamos assim, que nós vamos elencar aqui, é a hipótese de que nós temos um campo uniforme entre as placas que é dado pela expressão E igual a menos sigma sobre ε0 na direção K. Isso aqui, então, é válido no caso de um capacitor de placas infinitas. A gente sabe disso. Infinitas. Então, portanto, isso é uma espécie de idealização e que, no caso, para placas de tamanho grande o suficiente em relação ao tamanho D, né, isso constitui uma aproximação muito razoável, mas que, em suma, nós estamos, então, desprezando um efeito que pode ser importante em alguns casos, que é aquilo que nós chamamos de efeito de borda, que é o seguinte. Então, pensemos naquelas duas placas ali, né? Então, essa é a placa positiva ali em cima. E a placa negativa está aqui em cima, aqui embaixo, perdão. E o campo estabelecido, ele se dá daqui para cá, nessa direção e sentido. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos considerando que essas placas são suficientemente grandes para que se despreze efeitos de borda, ou seja, para que a gente deixe de considerar efeitos de campo aqui, né, para fora dessa região. E a gente sabe que se houver esse efeito de borda aqui, naturalmente, essas linhas elas devem ser um pouco distorcidas, né, mas elas devem ter essa característica. Então, a gente está desprezando efeitos de borda. Então, aqui e aqui, né, desprezamos efeitos de borda. Então, nós estamos considerando um campo que é contido numa certa região. Esse campo não tem escape, digamos assim, de linhas de campo para fora dessa região, definida por esse paralelepípedo aqui, né? Esse paralelepípedo retangular que nós temos aqui. Então, essa é a nossa hipótese fundamental e que a gente já sabe que é razoável isso aqui e isso aqui também, para D muito menor do que as dimensões da placa, que lá em cima nós chamamos de A e B, e essas são as dimensões da placa. Certo? Então, nós estamos fazendo exatamente isso aí como hipótese de trabalho. A segunda hipótese que nós estamos trabalhando aqui, né, é exatamente o fato de que, como nós temos um sistema capacitivo como esse, e que nós vamos querer considerar basicamente, né, qual é a capacitância desse capacitor, estabelecida uma diferença de potencial final, V12, nós não estamos considerando o carregamento, né, então a gente já está considerando o regime estático, né, então estamos no regime estático, ou seja, capacitor carregado e não descarregando.
Então nós vamos considerar, vamos imaginar, né, que essa situação ela se dá no instante exato que eu atinjo um percentual de 100% de carregamento para esse carregador, e aí de fato eu desligo qualquer fonte possível de carregamento, e no instante imediato t igual a zero, eu olho para essa diferença de potencial estabelecido, V12 aqui, em termos da carga depositada nessa superfície, certo? Então, ó, veja, a carga depositada nessa superfície ela pode ser simplesmente expressa em termos da área desse objeto, né? Que é digamos, um parâmetro que deve ser fornecido para se calcular essa capacitância, e da densidade superficial de carga, que nós partimos da hipótese que ela seja dada aí. Então, vamos já calcular nessa capacitância. Então, nós vamos ver o seguinte. Bom, ponto 1, Q é dado por quem? Sigma vezes A. Ou seja, se é fornecida uma densidade superficial uniforme de carga, a carga depositada nessa placa aqui positiva, que deve ter o mesmo módulo que aqui, certo? Deve ter essa magnitude, essa é a carga total. Então, ponto 2 aqui. Qual é a diferença de potencial V12 estabelecida? V1 menos V2. Bom, no caso em tela aqui, nós temos basicamente o seguinte, né? Como nós calculamos a diferença de potencial em termos do campo, se o campo é uniforme, o que nós temos aqui, né? Veja que se nós temos o ponto inicial menos o ponto final, nós vimos no capítulo anterior que isso era dado por uma integral de E escalar dr do ponto 1 ao ponto 2. Seja um ponto 1, qualquer ponto aqui arbitrário dessa superfície 1, que ligue, né, através de uma curva qualquer que a gente tome, a gente viu que essa diferença aqui, por ser um campo conservativo, não importa a diferença de caminho. Então, bom, em resumo, como nós temos também aqui uma distância, né, vertical D, esse campo vai ser calculado simplesmente pela integral, né, E é uniforme aqui dentro, por uma integral de caminho, mas a gente sabe que essa trajetória ela não importa. O que importa, na verdade, é só a menor distância entre as placas, então, razão pela qual, para um campo uniforme, nós temos que isso aqui é E vezes D. Essa aqui seria, lembrando, lá em cima, essa era a nossa equação 2, né? Então, nós vamos chamar essa equação de 3, essa equação de equação 4. Então, o que nós teríamos aqui é que essa é a nossa equação 4, e se nós voltássemos aqui para substituir, nós teríamos algo em termos de sigma, em termos do campo. Mas, ora, o campo, a magnitude dele é dado por essa equação aqui, né? Sigma sobre epsilon zero. Razão pela qual eu poderia chamar isso aqui de sigma sobre epsilon vezes d. Isso seria a nossa equação, digamos, 5, né? Sob a hipótese de que essas placas são infinitamente grandes. Então, isso implica, então, né, usando a equação 5, a equação 3 e a equação 2, vou colocar aqui embaixo, ó, e a equação 2, que a capacitância de um sistema como esse, de um capacitor como esse, ela é dado pela carga total armazenada ali, sigma vezes a área, dividido pela diferença de potencial estabelecida, uma vez que se estabelece uma distribuição positiva de cargas, uma distribuição negativa, a gente sabe como calcular essa diferença de potencial em termos do campo. Então, isso aqui dá sigma sobre epsilon zero D. Então, você nota uma coisa bastante importante aqui, né? Não interessa para a capacitância, explicitamente aqui nesse caso, qual é essa densidade de carga, né? A única coisa que interessa para esse sistema é C é epsilon zero A sobre D. Então, essa é a nossa equação para a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Onde nós temos aqui, né? Onde nós temos aqui essa é a área do capacitor, ou a área das placas, né? A área das placas.
D é a distância entre as placas, e ε0 nada mais é do que a permissividade elétrica, é a permeabilidade, né, na verdade, né? A permeabilidade do vácuo. E esse valor, em geral, ele é dado com 3 significativos, 8,85 vezes 10 na menos 12. Aqui eu já vou expressar em unidade, que é farad por metro. Então, uma vez que o farad, né, em termos de unidades, né, vejamos só o seguinte rapidinho. Em termos de unidade, um farad, como nós vimos lá em cima, é simplesmente 1 coulomb por 1 volt. Mas, em termos da definição do volt, nós vimos que 1 volt é a mesma coisa que 1 joule por 1 coulomb. Então, isso aqui pode ser expresso como 1 coulomb quadrado por 1 joule. Essa unidade aqui, que é o farad por metro, na verdade, 1 farad, né? O farad aparece aqui, é 1 coulomb por metro. Mas isso aqui, na verdade, né? Se nós lembrarmos também da definição de joule em termos de, por exemplo, trabalho, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 newton vezes 1 metro. Razão pela qual 1 farad é a mesma coisa que 1 coulomb ao quadrado por newton vezes metro. A gente pode expressar assim. Ou, se a gente colocar isso daqui, né, farad por metro, mas não 1 farad, nós teríamos a mesma coisa, que é o que viemos usando aí sempre, né? Que isso aqui é 10 na menos 12 do coulomb quadrado sobre newton vezes metro ao quadrado. Certo? Então, esse é o primeiro dos tópicos aí, né, que nós vamos discutir. Nós vamos explorar ainda algumas geometrias possíveis para o cálculo das capacitâncias de alguns sistemas, mas essa equação 6, ela contempla algumas dimensões interessantes, quais sejam, né? Então, como nós dissemos, a capacitância ela depende da geometria do capacitor. E isso está muito claro aqui, né? Porque nós temos um fator que é totalmente dependente da geometria, que é a área do capacitor e da distância, né? Inversamente proporcional à distância. Então, sistemas com uma dada área e para uma certa distância entre as placas, né? Quanto menor for a distância, maior é a capacitância. Então, a equação 6 ilustra algumas propriedades da geometria, né? C é proporcional à área do capacitor, então, portanto, a geometria importa bastante. E C é proporcional ao inverso da distância. E o fator de proporcionalidade tem a ver com uma constante do vácuo. Uma última observação que eu faria aqui nesse instante é basicamente tentar estimar alguma ordem de grandeza associada a uma área ou associada a um tamanho típico, né, de um capacitor como esse, que tivesse uma capacitância, como nós dissemos, enorme, né, como aquela de 1 farad. Então, a fim de ilustrar esse ponto, eu só vou fazer um exemplo aqui, né, uma conta rápida de rascunho, né, que é o seguinte, né? Então, qual seria a área em unidades de um campo de futebol, um campo oficial, né? Por exemplo, o Maracanã, por exemplo,
Maracanã. Qual seria a área associada a um capacitor de placas paralelas, né, de um capacitor de placas paralelas para que se tivesse C igual a 1 farad? Qual deveria ser essa capacitância? Então veja, isso é um exercício bastante simples, né, que não requer muito esforço da nossa parte, mas para que a gente saiba mais ou menos ter uma dimensão de ordem de grandeza. Então, se nós tivéssemos C da ordem de 1 farad, o que é que nós teríamos? ε0, a área, sobre D aí. Vamos então imaginar que esse capacitor tivesse aí uma distância entre placas da ordem de 1 milímetro. Vamos imaginar isso daí. Então, nesse caso, o que é que nós teríamos, né, se tomarmos isso? Que a área desse capacitor seria o produto de C vezes D sobre ε0, isso daria 1 farad, vezes 1 milímetro, né, 10 a menos 3 do metro, em unidades do SI, 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Essas unidades aqui naturalmente se cancelam e nós teríamos 1 sobre 85, aproximadamente 1 sobre 9, que daria aí da ordem de 1,1 ou 0,11, né? Então, nesse caso, nós teríamos aí um fator aqui em cima no numerador da ordem de 9, mas aí, passando isso aqui para 10 a oitava, nós teríamos isso aqui como 1,1 vezes 10 a oitava metros quadrados. Bem, em termos da área de um campo de futebol, né, por exemplo, a área de um campo de futebol oficial, quais são as dimensões? Dimensão oficial de um campo como o do Maracanã é qualquer coisa como isso daqui, né? Então, nós teríamos aqui uma dimensão de 105 de unidades oficiais, né, 105 metros por 68 de largura. Então a área, vamos chamar de uma área linha, né, de um campo desse, seria 105 vezes 68 metros quadrados. Então, em termos de ordens de grandeza, isso aqui dá ordem de, isso aqui é um fator 10 na 2, né? 10 na 2 da ordem de grandeza, vezes um fator 70, né? Isso aqui é 68, aproximadamente 70, 6 vezes 10 a 1 metros quadrados. Então, isso aqui daria da ordem de 7 vezes 10 a terceira metros quadrados, 7.000 metros quadrados. Então, na verdade, o fator exato aí dessa conta, né? Esse fator daria 7,14, nós não estamos errando por muito, em termos de ordem de grandeza, isso é absolutamente correto. Então, se nós dividirmos isso daí, um pelo outro, nós vamos ter uma fração que é A sobre A', é da ordem aí de cerca de 1,6 vezes 10 a terceira. É um fator de 1,6 vezes 10 a terceira, essa fração entre essa área e essa, então isso aí dá cerca de 16, 10 a... Se nós então dividirmos, né, essas duas áreas, então a fração associada vai dar aí para a gente uma estimativa de quanto é essa área em termos de uma área de um estádio de futebol, e essa fração daí da ordem de 1,6 vezes 10 na quarta, que é 16.000 vezes a área do Maracanã. Então, nós estaremos falando de um capacitor de dimensões absolutamente gigantescas para que a gente conseguisse ter uma capacitância associada a 1 farad. Então, mesmo, né, a gente tendo considerado dimensões típicas da ordem aí de espaçamento de 1 milímetro, né? Então, isso demonstra algo que eu já tinha falado em termos de unidades e dimensões, né?
que o farad ele é uma capacitância absolutamente gigantesca e a gente vai sempre trabalhar com ordens de grandeza que sejam muito menores do que essas daí, tá bom? Então nos próximos vídeos eu vou discutir geometrias diferentes dessas daí. Vou falar sobre geometrias esféricas e geometrias do tipo cilíndricas, para a gente continuar explorando essa definição de capacitância, para então falar sobre como essa energia, né, armazenada num capacitor, ela pode ser vinculada ao campo elétrico na região entre placas.